Olá, Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar início aqui aos nossos estudos sobre o feudalismo na Europa. Então, nós estudamos até aqui a Idade Antiga, nós estudamos a Idade Clássica, nós temos início, né, um estudo sobre a Idade Clássica Tardia, né, que é sobre o Império Franco, né, o Império da dinastia Merovíngia e depois da dinastia Carolíngia. E né, nas últimas aulas, nós falamos sobre o Império Bizantino e nós falamos, né, do surgimento do islamismo e como o islamismo, né, ele vai ser muito importante, né, principalmente com as contribuições que o islamismo nos trazem, né, que nos faz, né, termos tecnologias para conseguir, né, conquistar a América, conquistar outros continentes, né, que os europeus conseguiram essa proeza, né? E por conta da pólvora, por conta da bússola, do astrolábio, das táticas marítimas que foram herdadas pelos muçulmanos. Então, no caso, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho aqui do período que é chamado de feudalismo. Então, por que feudalismo? O porquê, né? Também esse período é conhecido como Idade Média ou Idade das Trevas. Então, existem muitos relatos, existem muitas coisas que são trabalhadas nesse período de quase 1000 anos na história da humanidade, que é muito mal interpretada, né? Então, a questão do feudalismo, né, como um período onde a força mais representante no centro da Europa e no norte da Europa será a Igreja Católica. Isso não impede, né, que haja também movimentos considerados pagãos dentro da Europa. Levando em consideração, tudo aquilo que eu falo que é pagão, quer dizer que não é cristão. Né? Então, tudo aquilo que rompe com uma ideia de cristianismo. Então, eu vou começar a compartilhar com vocês aqui o material, né, do COC aqui que nós usamos para a nossa aula. Então, quando a gente fala em feudalismo, então, o mundo antigo, né? Então, o mundo antigo é o mundo feudal. Então, a formação do feudalismo, ele tem início com a queda do Império Romano. Então, quando Roma cai, né, então, quando o Império Romano cai por volta do século V da era cristã, então nós teremos, né, algumas questões voltadas principalmente aos conflitos. Então, o Império Romano ele vai cair por conta, né, da ruralização daquela sociedade. Então, no caso, os imperadores vão dividir o Império Romano em dois, né? Então, vai dividir o Império Romano do Império Ocidental e o Império Oriental. Então, nesse sentido, quando há essa divisão, né, nós teremos início ao que nós chamamos de feudalismo, né, que é nada mais o quê? Que, no caso, né, por volta do século I até o século V, vai existir esses conflitos, né, as invasões das cidades romanas, e isso vai promover vários conflitos. Então, no caso, os povos que viviam nas cidades, eles vão começar a passar a buscar as regiões mais afastadas da cidade. O que nós chamamos do feudalismo de ruralização. Então, por que eles vão deixar as cidades? Principalmente para buscar proteção dos nobres. Porque quando nós falamos em Império Romano, então cada província, cada região que o Império Romano ele conquistava, ele colocava ali um nobre. E esse nobre, com a queda do Império Romano, ele vai ganhar mais poder. Nós temos o exemplo, né, do caso do Carlos Magno, entre outros, né, líderes locais que vão se tornar o que nós chamamos de senhores feudais. E esses senhores feudais, eles vão trazer as pessoas para dentro das suas propriedades, oferecendo a essas pessoas, principalmente, proteção. Então, no caso, o aumento, né, desse sentido, então, a questão da invasão a invasão dos povos germânicos vai também causar essa fragmentação, mas também há as tentativas de invasão dos povos nórdicos, nos casos dos vikings, e também tem a invasão dos povos islâmicos, que entram na Europa pela Península Ibérica. Então, quando os muçulmanos eles invadem a Península Ibérica, então isso vai fazer com que, né, no caso, a região central e norte da Europa, ela se forme cada vez mais a partir do quê?
né, a partir da proteção. E com isso, né, principalmente com a escassez da mão de obra escrava naquelas grandes propriedades, e para manter aquele sistema feudal, aquele sistema agrário funcionando, os donos das grandes propriedades vão ceder espaço, né, para aqueles que fugiam da cidade, e assim, né, formando o que nós chamamos de feudalismo. Então, vai aumentar o esvaziamento da cidade, provocando a ruralização daquela sociedade. Então, isso é uma forma importante da gente frisar o que foi o início do feudalismo. Bem, então, nesse contexto aí, algumas coisas que nós temos que pensar. Primeiro, a modificação das atividades econômicas dentro da Europa, que eram sociedades comerciantes, né, a partir, né, de que eles realizavam atividades comerciais por todo o território. Então, com a queda do Império Romano, vai existir o que nós chamamos de ruralização. Então, dentro do feudo, será extremamente importante, né, a questão da produção de tudo aquilo que eles precisavam dentro daquele contexto. E com o enfraquecimento do poder, né, do poder dos imperadores, então vai surgir todos aqueles líderes que nós já falamos, no caso o Clovis, o Carlos Magno, entre outros, que vão substituir aquela lacuna de poder. Então serão aqueles que vão, né, de uma certa forma ou de outra, eles vão provocar a fragmentação, né, do território do Império Romano. Tanto é que o Carlos Magno ele vai tentar unificar todo o Império Romano sobre uma visão controlada pelos francos, só que isso vai ser dividido com a morte do Carlos Magno. E essa divisão do Carlos Magno também vai ser continuada, né, vai ser o pilar de vários conflitos, chegando até ser uma das bases da Primeira Guerra Mundial. Bem, então, no caso, né, então, a questão que nós falamos, então, as pessoas estavam fugindo das cidades por conta das pilhagens, dos conflitos, das invasões. Isso vai fazer com que aquela sociedade fique cada vez mais restrita dentro, né, desses feudos, dessas grandes propriedades. Então, para firmar acordo, né, então, eu vou ser um senhor feudal. Então, no caso, para que eu tenha para que eu receba aquelas pessoas para trabalhar sobre o meu comando, isso vai gerar, né, a possibilidade de que nós chamamos de hospitalidade. Então, no caso, trazer essas pessoas para trabalhar na minha terra, e essas pessoas vão contar comigo para que eu as proteja. Só que isso, né, vai ter, além disso, né, entre os romanos germânicos, vai ter a miscigenação e vai criar uma nova aristocracia, que é uma aristocracia romana germânica, que vai começar a criar as famílias que depois vão dar origem às grandes coroas nacionais a partir do século XII, com, né, Portugal e a Espanha. Né, Portugal no século XII e a Espanha as guerras, né, de consolidação do reino espanhol a partir do século XIV, aí, século XIV, XV, XVI. Então, no caso, né, nós temos também as heranças, né, que nós temos que levar em consideração. Porque quando nós falamos em heranças, então o feudalismo ele ainda continuou com alguns elementos, né, do Império Romano naquele contexto, né, principalmente por conta, né, de você proteger aqueles cidadãos, aquelas pessoas que viviam ali dentro daquelas fortalezas, no caso, contra ameaças de invasões dos búlgaros, dos húngaros, no caso dos vikings ao norte, e do leste, né, a questão da chegada dos muçulmanos na Península Ibérica. Isso vai fazer com que cada feudo se fortalecesse, né, se fundasse sobre esses acordos. No caso, e mantendo vários elementos, né, da cultura romana. Então, no caso nós temos aqueles dois momentos de tentativa de unidade, que é durante os reinos carolíngios e merovingios, né, merovingios primeiro, depois os carolíngios, mas isso ainda não vai ser o suficiente, né, para controlar as invasões dos povos nórdicos e dos povos, né, que vinham do Oriente, no caso os húngaros, os búlgaros, entre outros. Isso vai fazer com que os feudos se fechassem cada vez mais e o fortalecimento dessa nobreza, porque mesmo os reis existindo naquele contexto, eles não concentravam os poderes sobre suas mãos. Lembrando que o último rei que vai conseguir a unificação daquele território vai ser o Carlos Martel, que vai dar o Império Carolíngio.
Então, no caso aí, essa transição vai começar, né, a ter transições entre a cultura, a sociedade, a política, a economia e o desenvolvimento, né, entre aquela situação. E vai surgir o que nós chamamos de trabalho servil. O trabalho servil é diferente de trabalho escravo, né? O servo ou o camponês, ele vai viver dentro do feudo, ele vai trabalhar para o senhor feudal e ele vai produzir tanto para ele, tanto para o senhor feudal. Isso fortalecendo o sistema social e econômico que vai ter como legitimidade a Igreja Católica. Então, a única entidade, a única instituição unificada e fortalecida nesse contexto ainda continua sendo a Igreja Católica. Mas o sistema, ele é um sistema voltado mais para o trabalho servil e a fragmentação desses territórios que vai dar origem ao que nós chamamos de feudalismo. Bem, então, o resumo, né? Então, em resumo, nós temos que compreender o sistema feudal, né, como a base das grandes propriedades. Então, no caso, o senhor feudal, ele vai organizar sistema de vassalagem, que é muito parecido com o sistema de clientela que era colocado no Império Romano. Então, quanto mais clientes o senhor feudal tivesse, ou quantos mais, né, servos esse senhor feudal teria, mais poderoso ele seria, e isso, né, vai gerar a fragmentação entre aquele momento, principalmente, né, sobre a questão da clientela, do colatonato, né? Então, a questão, né, do comitatus também, né, que é a questão de que os nobres vão, né, guerrear, né, vão ser líderes militares e vai fazer com que haja a proteção da terra. Na caso, o benefício. Então, eu, como senhor feudal, quando eu destinava uma propriedade para um militar ou para um nobre, ele tinha uma questão de fidelidade comigo, só que ele também poderia fragmentar a sua propriedade que eu estou destinando a ele, e isso iria gerar o que nós chamamos também de, né, a questão do benefício. E isso vai fazer com que quando existisse a questão da fidelidade. Então, no caso, eu, como senhor feudal, eu poderia pedir apoio ao meu servo, ou ao meu nobre. Só que ele também teria que, né, eu poderia lidar diretamente com ele, mas aquele que ele fez acordo também eu não poderia lidar. Por quê? Porque existia essa hierarquia. Isso vai fragmentando cada vez mais e vai tornando os reis com cada vez menos poderes. E isso, né, só vai se resolver no final da Idade Média, por volta do século XIII. Então, no caso, né, a apropriação política que eu já falei para vocês, então os reinos germânicos vão fragmentar aqueles territórios, promovendo guerra constante, e esse elemento, né, da cultura ocidental, né, vai prevalecer até o século, nós temos o auge, né, então do século V até o século IX é a consolidação, né, e com isso, a partir do século IX, nós teremos, né, o que nós chamamos de Baixa Idade Média, quando o sistema da Idade Média ela entra em declínio, né, dando origem ao que nós chamamos de início do Renascimento, né, renascimento urbano, científico, entre outras coisas. Veja, então, quando a introdução do feudalismo seria isso, né, então, para a gente saber, né, que quando nós falamos em feudalismo ou Idade Média, é esse período, né, entre o século V da era cristã até o século XV, até o século XV, né, que vai ser o período chamado de feudalismo. Bem, então, agradeço a todos aí pela atenção, né? Então, acredito que tenha sido isso. Na semana que vem, nós vamos estudar sobre a questão da organização da sociedade feudal, então, como é que essa sociedade ela se organiza. Então, agradeço a todos aí, muito obrigado e até a próxima.